No vídeo de hoje, vamos resumir um filme de aventura, comédia e drama chamado Procurando um Amigo para o Fim do Mundo. Spoilers à frente, tome cuidado. E se já gostou da ideia do vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum resumo de filmes. No caminho de volta para casa, Dodge e sua esposa, Linda, ouvem uma transmissão de rádio informando a todos que o último esforço para salvar a humanidade falhou. Infelizmente, o asteroide de 120 km de largura, chamado Matilda, deve colidir com a Terra em exatamente 3 semanas. Dodge tenta manter a calma e apenas avisa que eles erraram a saída da estrada. Por causa disso, Linda olha para Dodge incrédula antes de fugir sem uma única palavra, deixando ele para sempre. Com 21 dias restantes até o asteroide atingir, a vida de Dodge continua sem mudar nada em sua rotina, porque as pessoas reagem de formas diferentes a uma tragédia. Algumas pessoas até começaram a oferecer serviços de assassinato para aqueles que não querem esperar até o fim do mundo. Enquanto ele está na academia, Dodge assiste a uma atualização de notícias que os serviços de celular estão acabando, enquanto a energia e a água também serão cortadas em breve. Apesar disso, Dodge ainda dirige de volta ao trabalho, apesar de o tráfego piorar mais do que o normal. No trabalho, Dodge, que é o vendedor de seguros, participa de uma reunião em que sua empresa está apenas distribuindo cargos executivos de gestão. Dodge e seus colegas de trabalho reagem de maneira diferente à situação, mas é óbvio que todos se sentem sem esperança. Quando ele volta para casa em seu complexo de apartamentos, Dodge verifica sua caixa de correio, mas vê vazia. Então, quando ele vai para o seu apartamento, ele ouve alguém aspirando por dentro. Dodge imediatamente pensa que é Linda, mas é apenas a faxineira semanal Elsa. Ela o cumprimenta com um sorriso, então ele pede para que ela fique para assistir TV, mas ela educadamente recusa. Por causa do estado atual do mundo, Dodge diz a Elsa para não voltar mais na próxima semana, mas ela não reage bem a isso. Então, Dodge pensa que Elsa poderia estar preocupada com a situação do asteroide, ou simplesmente não quer pensar sobre isso. Elsa então sai, mas diz a ele que voltará na próxima semana. Depois de ser deixado sozinho, Dodge observa mais atualizações e vê que as companhias aéreas não estão mais em serviço, e o voo final já decolou. No dia seguinte, Dodge vai trabalhar com picadas de aranha no rosto. Então um homem salta para a morte e pousa no carro de Dodge, deixando-o aterrorizado. Faltando 14 dias, Dodge vai à festa organizada pelo seu amigo Warren e sua esposa Diane. Quando Diane cumprimenta na porta, ela imediatamente comenta sobre Linda, notando como ela nunca pareceu feliz com ele. Infelizmente, isso é algo que Dodge nunca notou. Como Dodge agora está solteiro, Diane planeja enturmá-lo com seu marido, mas ele não gosta muito da ideia. Por outro lado, Warren apenas oferece a ele um charuto altamente exclusivo, que ele aceita. Diane diz ao marido que Dodge precisa conhecer alguém ou ele morrerá sozinho, mas Warren discorda, dizendo que Dodge não vai morrer sozinho, porque ele vai morrer com o resto do mundo. Ainda assim, Diane o apresenta a Karen, que está vestida com roupas de grife porque ela quer usar as roupas que ainda não usou. Durante o jantar, todos compartilham seus planos para os seus dias restantes e Karen expressa o quanto ela gosta de Dodge. Mais tarde, naquela noite, a festa fica mais animada, ao ponto de que Warren inicia as crianças a beber álcool. Por outro lado, Karine ainda está tentando ficar com Dodge, que está ignorando seus avanços. Em vez disso, ele fala com outro amigo, Roche, que conta a ele sobre todas as suas aventuras com mulheres diferentes desde o anúncio do fim do mundo. Ele até pede para Dodge se divertir com ele e Karen, mas Dodge não gosta desse tipo de coisa. Então, quando seus amigos começam a usar drogas pesadas, Dodge escolhe se esconder no banheiro. Momentos depois, Diane vem checar Dodge, então, para a grande surpresa de Dodge, Diane começa a beijá-lo. Então, ele rapidamente a afasta, apontando que ela está casada com seu amigo. No entanto, Diane discorda, dizendo que ninguém mais pertence a ninguém. Dodge acaba indo para casa mais cedo para relembrar sua antiga vida. Ele olha então para uma foto dele com sua namorada no ensino médio, Olivia, e começa a tocar gaita. Então, de repente, ele vê uma mulher chorando na escada de incêndio. Quando Dodge vai ver se ela está bem, ela imediatamente começa a chorar em seus braços, apesar de não conhecê-lo. Acontece que a mulher Penny é a filha do vizinho de baixo. Além de terminar recentemente o namoro, ela também perdeu o voo e agora não tem como voltar para casa. Dodge a convida para entrar, então eles se apresentam uns aos outros. Depois disso, Penny toma um gole de xarope para a tosse de Dodge com codeína e vodka. Oferece a ele um pouco de maconha, mas ele recusa. Penny até diz a ele que sua substância ajuda ele com sua rotina de sono ruim devido à hipersônia, falando que ele pode dormir durante o apocalipse. Naquela noite, Penny adormece no sofá de Dodge. Ela não acorda mesmo quando a televisão está com som alto e Elsa está aspirando na frente dela. Dodge até aperta o nariz dela, mas Penny não se move nem um centímetro. Momentos depois, Penny acorda, então Dodge a leva para baixo.
Quando eles chegam na casa de Penny, ela lhe entrega suas cartas perdidas que erroneamente foram colocadas em sua caixa de correio, observando que ela ficou com as cartas por anos. Penny também pergunta a Dodge sobre Linda, pensando que ela é sua colega de quarto. Ela diz que parecia tão feliz com o namorado, revelando que ela costumava trazer um cara para o apartamento deles sem o conhecimento de Dodge. Por causa dessa revelação, Dodge volta ao seu apartamento e se desfaz com raiva dos pertences de Linda. Ele então vai a um parque para afogar suas mágoas com uma garrafa de limpador de janelas. Mas, apesar da tentativa de tirar sua vida, Dodge ainda acorda no dia seguinte, encontrando um cachorro abandonado amarrado ao pé dele e um papel que diz apenas perdão. Voltando para casa, ele percebe o caos que está se formando nas ruas, mas o ignora. Momentos depois, enquanto Dodge está assistindo ao noticiário sobre um grande tumulto, ele lê a correspondência perdida que Penny lhe devolveu e vê uma carta de confissão de Olivia datada há meses antes. Então, de repente, um tijolo é jogado pela janela do tumulto lá fora. Ele tenta sair, mas houve uma comoção no corredor. Então ele sai pela escada de incêndio. Ele traz perdão o cachorro e vai até o apartamento de Penny. Lá, Dodge encontra Owen, o ex-namorado de Penny, que imediatamente assume que está dormindo com Penny. Um pouco irritado, Dodge o ignora para acordar Penny e avisá-la sobre os tumultos, mas Owen está tentando atrapalhar. Dodge também diz para eles se moverem rapidamente e irem embora, mas Penny resolve trazer alguns de seus discos de músicas com ela. Penny se oferece para dirigir enquanto tentam escapar da desordem atual, mas encontram problemas para localizar o carro dela. Algumas pessoas estão começando a disparar suas armas, então Owen usa Penny como um escudo humano para se proteger. Quando eles chegam ao seu veículo, Penny luta para se afastar porque ela está presa em um espaço curto no estacionamento. Owen sai para ajudá-la, mas começa a repreender Penny por não sair dali com o carro direito. Dodge, que só quer ir embora, diz a Penny que conhece alguém com um avião. Ele diz que pode levar Penny para a família dela se ela conseguir tirá-lo de lá. Então Penny apenas dirige imprudentemente sem Owen. Eles ficam sem gasolina no dia seguinte, então eles terminam subindo pela estrada. Por causa de sua situação atual, as tensões aumentam e eles começam a discutir. Dodge diz que Penny arruinou sua vida, culpando ela por não receber a carta de Olivia a tempo. Penny começa a se sentir culpada por causa disso, então ela promete ajudá-lo a encontrar o seu amor perdido. Ela então chama um veículo que se aproxima e pede ao motorista Glenn para levá-los ao Somerset, e o homem bondoso lhes dá uma carona. Na estrada, Penny faz Glenn compartilhar sua história de vida, então ele confessa que estava planejando se matar depois de saber sobre o fim do mundo. No entanto, ele menciona que fazer isso não o levará ao céu, então enquanto Glenn está conversando, Dodge percebe que ele tem paz na traseira de seu caminhão, o que o deixa desconfiado. Momentos depois, Glenn encosta para dar uma mijada e convida Dodge para ir com ele, mas ele se recusa. Então Penny leva perdão para passear quando Glenn volta. Uma vez que Penny se foi, Glenn diz a Dodge para matá-lo rapidamente, pensando que ele é o assassino que ele contratou. Dodge fica confuso no começo, mas eles conseguem resolver o mal-entendido. Infelizmente, não demora muito para que o verdadeiro assassino atire em Glenn, em seu pescoço e vá embora. Quando Penny volta, eles o enterram usando as pás do veículo. Eles então decidem usar o caminhão de Glenn, mas como acidentalmente enterraram as chaves com ele, eles têm que desenterrá-lo novamente. Enquanto Dodge e Penny continuam dirigindo e se conhecendo, eles se deparam com um restaurante chamado Friends. Eles então conhecem Darcy e Kate, os atendentes excessivamente amigáveis. Quando eles estão fazendo seu pedido, Penny mente que é aniversário de Dodge. Então a equipe do restaurante lhe dá uma pequena surpresa e alguns beijos. No entanto, quando as coisas começam a ficar loucas, eles escapam do restaurante. Depois, os dois acabam compartilhando uma paixão na caminhonete. No entanto, Dodge se arrepende mais tarde por causa de sua diferença de idade, não querendo parecer que ele está tirando vantagens de Penny. Ele pede desculpas, mas Penny ignora, dizendo que o que rolou, rolou, e não irá acontecer de novo. Enquanto eles dirigem, um policial de repente os para por excesso de velocidade. Ao mesmo tempo, Dodge e Penny descobrem que o veículo de Glenn tem uma lanterna traseira quebrada e a placa vencida. Dado ao estado atual do mundo, Penny tenta subornar o policial Wally para deixá-los ir, mas ele se recusa. Então eles se encontram presos. Em suas celas separadas, Penny começa a chorar de culpa porque ela se sente como se estivesse arruinando a vida de Dodge, tanto quanto arruinou a sua. Então, Dodge tenta confortá-la através das grades e começa a falar sobre sua própria vida para fazê-la se sentir melhor. Pouco depois, um dos policiais o libera e pede desculpas pelo comportamento de Wally. Ele também menciona que sua caminhonete foi apreendida, então ele lhes oferece uma carona. Mas pelo seu destino ser muito longe, Penny pede para ser levada para Camden, onde Speck, um militar com um abrigo bunker, vive.
Ele também é o ex-namorado de Penny e ainda está apaixonado por ela. Speck os recebe em seu porão com paredes de titânio e deixa Penny falar com sua família usando um telefone via satélite. Depois disso, Speck diz a Dodge que não há espaço para ele em seu abrigo, mas apenas para Penny. No entanto, Penny não planeja ficar. Em vez disso, ela pede um carro emprestado para conseguir levar Dodge para Olivia. Juntos eles saem, mas Speck diz a Penny para voltar com o carro. Eventualmente eles chegam à casa de Olivia, mas não há ninguém em casa. Então, em vez disso, eles simplesmente invadem a casa e relaxam e ficam por lá. Então, quando Dodge acorda de uma soneca mais tarde, ele vê Penny preparando o jantar. Eles compartilham um momento de paz para conversar ao lado da lareira. E enquanto Penny fala sobre as coisas que ela gosta, Dodge apenas ouve com carinho. Momentos depois, Penny vai para a cozinha e encontra a carta de Olivia para seus pais com um endereço de retorno. Ela mostra para Dodge e diz que vão lá no dia seguinte. No entanto, quando chegam ao endereço, Dodge não bate ou verifica dentro, apesar de pensar que Olivia está em casa. Em vez disso, ele apenas deixa uma carta para ela. Penny continua perguntando a ele sobre isso, mas ele a ignora. Dodge percebe que desenvolveu sentimentos por Penny, mas não quer contar a ela porque ela precisa voltar para sua família. Então, no meio da conversa, Dodge se vira para falar com Penny. Então, ele quase bate em algumas pessoas passando pela rua. Enquanto Penny e Dodge seguem os casais e famílias, eles percebem que estão fazendo fila na praia para serem batizados. Então, enquanto observam essas pessoas, eles confirmam seu amor florescente um pelo outro enquanto se beijam, nem mesmo encontrando a necessidade de colocá-los em palavras. Eles também ficam na praia, se juntando uns aos outros enquanto passam o pouco tempo que lhes resta com seus entes queridos. Penny e Dodge continuam sua jornada e finalmente chegam a Somerset. Lá, Dodge apresenta a Penny a Frank, o cara que ele conhece que tem um avião. Acontece que Frank é o pai de Dodge, a quem ele não vê há mais de 20 anos. Por causa de seus problemas familiares, Dodge e Frank têm uma tensão entre eles. No entanto, eles tentam superar esses problemas porque o mundo está acabando em menos de 2 semanas. Eles passam uma noite adorável juntos, recuperando o tempo perdido. Então, quando Penny finalmente adormece, Dodge a carrega cuidadosamente para o avião de Frank, sem nem mesmo dizer adeus. Mas antes de sair, Dodge confessa a Penny adormecida que ela é o amor de sua vida. Enquanto Frank leva Penny de volta à Inglaterra, Dodge volta para sua casa e encontra um bilhete de Karen, que está procurando por ele. Ele também encontra a Elsa limpando seu apartamento. Então ele com raiva diz a ela para sair e estar com sua família. No entanto, Dodge retira o que disse quando vê o quão confusa Elsa está. E ela diz que o verá na próxima semana antes de partir. Infelizmente, não há mais próxima semana. Enquanto Dodge assiste a última transmissão de TV, o âncora anuncia que o asteroide está chegando em exatamente 16 horas. Por causa disso, Dodge desce para o apartamento de Penny para passar suas horas restantes por lá. Ele então começa a ouvir os discos de música de Penny antes de deitar no chão, esperando o fim do mundo. No entanto, alguns momentos depois, a energia acaba de repente. Seu cachorro Perdão começa a incomodar Dodge, então ele se levanta para ver o que é. Então ele vê que Penny voltou para ele, chateada por ele ter deixado ela ir embora. Quando eles se reúnem, Penny diz a Dodge que ela fez Frank dar meia volta quando ela acordou. Eles então se deitam juntos, passando seus momentos finais enquanto Penny faz Dodge jurar para não deixá-la dormir. Ela também diz a Dodge que ela só quer ficar com ele, e claro, ele sente o mesmo. Para distrair Penny, Dodge a faz falar sobre a sua infância enquanto explosões soam ao longe. Penny então chora de medo, mas Dodge permanece calmo e diz a ela como está loucamente apaixonado por ela. Dodge está feliz que ele conheceu Penny, e enquanto eles se encaravam, o asteroide finalmente atinge.